Como... Qual que é a pergunta mesmo, Super Raquel? Como potencializar o emagrecimento na esteira sem correr? Ops, você tá escrito ali na lousa. Ah, é? A gente vai ficando velho e vai esquecendo mesmo. Então vamos lá, a pergunta do vídeo de hoje é como potencializar o emagrecimento na esteira sem correr? Eu sou o professor Fábio Jacino, viajando pela fisiologia. Eu recebi uma pergunta que, ao mesmo tempo que ela foi inusitada, eu também entendo a cabeça, né, de quem faz essa pergunta, e a ideia do canal é ajudar, obviamente, vocês com isso, tá? Então a pergunta foi a seguinte: como potencializar o emagrecimento na esteira sem correr? Então vamos lá. O que a gente entende dessa pergunta? Primeiro, que você tem uma pessoa que quer emagrecer, que quer usar o recurso da esteira, porém, por alguma razão, que eu não sei qual é, não quer correr. Então não quer correr porque não gosta, ou não quer correr porque quando corre dói o quadril, dói o joelho, dói o tornozelo. Enfim, eu não sei a razão. Mas a grande pergunta é: existe alguma estratégia que você, personal trainer, poderia utilizar num perfil de cliente que gosta da esteira, mas que por alguma razão não consegue correr? E a resposta é: tem estratégia sim, e eu vou mostrar nesse vídeo para você. Então vamos lá. Então imagine o seguinte: quando a gente pensa em emagrecimento, claro que a esteira é uma forma de você fazer o exercício para você emagrecer, mas pode ser feito no transporte, pode ser feito na bike, pode ser feito no simulador de escada, pode ser feito na musculação, pode ser feito no treino funcional, enfim, qualquer treino que você fizer tem um potencial consistente de emagrecimento dos teus clientes ao longo do programa de treinamento, né? Por isso que você tem clientes, por exemplo, que falam assim: não, esteira não é comigo, bike não é comigo, meu negócio é musculação, meu negócio é puxar peso. E você vê que ao longo do treino da musculação essa pessoa emagrece. Assim como você tem alunos que falam assim: não, para mim o negócio é funcional, porque tudo na vida é funcional. Então, se não for funcional, eu não vou fazer. Então você tem clientes que fazem só o treino funcional, e fazendo o treino funcional ele também emagrece. Da mesma maneira, você tem aquele perfil de público que gosta mais da bike, do transporte ou até da esteira, que não querem nem correr, mas querem emagrecimento. O que você vê na prática é que essas pessoas também emagrecem. Conclusão: o emagrecimento ele não está diretamente associado ao tipo de treinamento ou ao nome do treino que você dá, mas o emagrecimento está ligado a dois grandes fatores. Primeiro, o treino que você prescreve, se esse treino é capaz de promover os efeitos fisiológicos associados ao emagrecimento, como, por exemplo, aumentar a sensibilidade da insulina no músculo, aumentar o consumo de glicose no músculo e de gordura também durante e após o treinamento, se o treino que você aplica é capaz de sinalizar essa mitocôndria do músculo para ela aumentar de tamanho e duplicar, se o treino que você aplica produz lactato suficiente para esse lactato ir até a célula adiposa e lá na célula adiposa, por exemplo, sinalizar a mitocôndria para que esta mitocôndria da célula adiposa consuma o próprio estoque de gordura da célula adiposa. Então, o primeiro aspecto não é pensar no nome do treino ou no tipo de treino, e sim se o nome de treino que você está propondo, o tipo e o método, se ele é capaz de produzir os efeitos fisiológicos necessários para o emagrecimento, beleza? Qual que é o segundo ponto? É se o treino que você vai aplicar, independente de qual seja, se tem relação volume-intensidade suficiente para poder disparar esses efeitos fisiológicos. Então, por exemplo, quando você fala assim: nossa, o HIIT é muito bom para emagrecer. Por quê? Porque o HIIT está associado à biogênese mitocondrial, o HIIT melhora a insulina, melhora o consumo de glicose, blá, 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 blá. É verdade. Agora, se eu não aplicar esse treino HIIT dentro de uma relação de volume e intensidade que permite esses efeitos acontecer, apesar de fazer o treino HIIT, eu não vou ter resultados expressivos no emagrecimento. Então o que você conclui? Não adianta pensar no nome, no tipo, no método de treino apenas. Você tem que pensar
também nos efeitos fisiológicos e também na relação volume e intensidade. E aí olha que interessante, eu vou te dar um exemplo rápido. Imagina o seguinte, um dos grandes efeitos fisiológicos associados ao emagrecimento que foi descoberto recentemente está associado à produção de lactato pelo músculo esquelético durante a sessão de treino. Hoje nós sabemos que quando você treina, independente do sistema, do método, blá blá blá, quando você treina, o músculo produz lactato. Esse lactato vai para o sangue e parte desse lactato do sangue vai agir nas células do tecido adiposo branco, que são células que, por exemplo, você tem na região abdominal, na gordura subcutânea. E quando o lactato ele entra dentro da célula de gordura, o que o lactato faz? Ele sinaliza, ele dá um comando para a mitocôndria da célula adiposa do teu abdômen consumir o próprio estoque de gordura. Então olha que maravilha! Hoje para emagrecer eu não dependo mais tirar a gordura de dentro da banha e para o sangue levar a gordura para a mitocôndria do músculo, entrar dentro da mitocôndria do músculo para o músculo consumir e emagrecer. Eu posso consumir essa própria gordura dentro da mitocôndria que está na própria célula adiposa abdominal. Só que tem um detalhe aqui. O lactato começa a ter esse efeito de potencializar o emagrecimento quando o treino que você faz produz aproximadamente 7 milimoles de lactato. Então o que isso significa? Que não basta apenas eu fazer um treino que aumente o lactato. Esse lactato tem que aumentar 7, 8, 9 milimoles. Porque se ele aumentar 3, eu não vou ter tanto efeito no emagrecimento. Eu posso ter outros efeitos, mas não no emagrecimento. Então, pensando nisso, esse exemplo do lactato é um exemplo de efeito fisiológico. Agora eu tenho que pensar na musculação, no HIIT, na esteira, no funcional, no blá blá blá. Eu tenho que pensar como que eu posso produzir 7 milimoles de lactato. Então a pergunta que o inscrito fez foi como potencializar o emagrecimento na esteira sem correr. Então, para você entender um pouquinho melhor sobre isso, vamos lá. Eu criei aqui alguns cenários, tá? E não são números que eu tirei da minha cabeça, não. São números que eu botei lá na esteira para ver como que era, beleza? Então, vamos lá. Imagina o seguinte. 1 minuto caminhando na esteira a 5 km por hora. Beleza? Qual que é a intensidade média de caminhar 1 minuto a 5 por hora na esteira? 3,2 METs. Se você não sabe o que é MET, MET é uma unidade de medida do consumo de oxigênio. O consumo de oxigênio é um indicador da intensidade do treinamento aeróbico. Então, só para você ter uma ideia, qual que é o nível de repouso? A intensidade de repouso. A intensidade de repouso é 1 MET. Beleza? Então, por exemplo, atrás dessa câmera está a Super Raquel gravando esse vídeo. Ela está sentada numa cadeira. Quanto que todos os músculos delas estão consumindo em repouso agora? 1 MET. Beleza? Se ela levantar, caminhar durante 1 minuto a 5 km por hora, ela vai gerar uma energia por volta de 3,2 vezes maior do que ficar em repouso. Beleza? Legal. Agora, se a Raquel correr na esteira 1 minuto a 10 km por hora, qual que é a intensidade de correr? Não é maior do que caminhar? É. 1 minuto a 10 por hora na esteira equivale a quase 10 metros de intensidade. Então o que você conclui aqui? Caminhar, a intensidade é menor, correr, a intensidade é maior. Então é óbvio que se eu correr a 10 por hora, e se eu fizer essa intensidade dentro de um volume um pouco maior, eu vou conseguir ter efeitos fisiológicos importantes para o emagrecimento e eu vou emagrecer. Por isso que a gente sabe que treino de corrida é muito mais eficiente do que treino de caminhada para emagrecer. Por quê? Porque o treino de corrida, para cada minuto feito em comparação ao treino de caminhada, a intensidade é maior. Se a intensidade é maior, a mitocôndria aumenta mais. Se a intensidade e o volume é maior, você vai ter mais lactato e por aí vai. Beleza? Só que qual foi a pergunta? Sem correr. E aí olha que interessante. Se a academia que você treina o seu cliente de personal, se essa esteira tem um recurso chamado inclinação, você faz mágica agora. Professor, mas a academia que eu treino meu aluno de personal não tem inclinação. Sabe o que você faz então? Troca de academia. Procure na sua cidade uma academia que tenha a inclinação. Professor, nenhuma academia na minha cidade tem inclinação.
Então você vai para o parque, pega uma região do parque que tem um pequeno aclive e você vai fazer o que eu vou te falar agora no aclive. Portanto, não tem desculpa, você só não vai aplicar isso se você for um preguiçoso mesmo. Então se liga, presta atenção. 1 minuto na esteira, caminhando a 5 por hora, com 5% de inclinação. Qual que é a intensidade desse treino? 8,3 metros. Caminhar 1 minuto a 5 por hora, com 0 de inclinação, qual que é a intensidade? 3,2. Correr 1 minuto a 10 por hora, sem inclinação, qual que é a intensidade? 9,8. Então, quando você coloca o recurso da inclinação, e veja, 5% é moleza. 5% é pouquinho, o difícil é 20, o difícil é 25, 5 é moleza. Mas olha a mágica acontecendo aqui agora. 1 minuto caminhando a 5 com 5% de inclinação, dá quase a quantidade de metros que seria correr 1 minuto a 10 por hora com 0 de inclinação. A 10 por hora com 0 de inclinação é 9,8 metros. 5 por hora com 5 de inclinação é 8,3 metros. Ou seja, mecanicamente eu estou caminhando, não estou correndo, mas estou numa intensidade muito próxima do que seria correr. Professor, então como é que eu potencializo o treino na esteira sem correr? Tá aqui, ó. Faça um treino intervalado na esteira usando o recurso da inclinação. Mecanicamente, você nunca vai correr, você só vai caminhar. O que é a pergunta? O que é a realidade, talvez, de muitos gordinhos que você atende na sua academia ou na sua aula de personal. E aí, olha que interessante. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai fazer um volume um pouco maior. Então você vai fazer, por exemplo, 30 séries ou 20 séries, 1 minuto, caminhando a 5 km por hora com 5% de inclinação, intercalando com 30 segundos com 0 de inclinação, caminhando a 5 por hora para o indivíduo se recuperar. Ou você faz o seguinte: 40, 50 minutos, 5 por hora com 5% de inclinação. Se você tem uma pessoa que tem maior dificuldade neuromuscular de manter uma caminhada durante 40, 50 minutos com inclinação, porque a panturrilha dói, o que você faz? Você coloca um intervalado para tempo de recuperar. E paralelamente você vai fazer treino para membro inferior, quadril, para fortalecer, para suportar. Mas o fato é, tem estudo que mostra que com o iniciante gordinho e obeso, que fez isso daqui, que aumentou o consumo máximo de oxigênio, que perdeu o percentual de gordura, reduziu circunferência abdominal, reduziu estimativa de dobra cutânea, reduziu o quilo de dobra cutânea e ainda ganhou um pouquinho de massa muscular no quadríceps. Ai, professor, a esteira caminhando é uma bosta, serve para nada. Não serve para nada para quem não sabe como usar o recurso. Se você sabe como usar o recurso e entende um pouquinho de fisiologia do exercício, você sabe sim como fazer. Agora, olha que interessante. Deixa eu fazer uma pergunta para você e presta muita atenção nessa pergunta. Presta muita atenção. Você tem apenas R$ 29,90? Qual que é a tua resposta para mim? Professor, eu tenho R$ 29,90. Então, eu vou fazer o seguinte. O que eu te mostrei aqui é você pensar a fisiologia e aplicar no treinamento. Quer aprender a mesma lógica para você fazer treinos intervalados? Quer aprender a mesma lógica para você fazer treinos na musculação? Eu tenho um curso online que custa R$ 29,90. Por quê? Porque o preço real dele é R$ 99,90. Eu estou te dando 70% de desconto e vai sair só R$ 29,90. É um curso que ele é rápido, ele não é longo, e lá eu te ensino protocolos para treino aeróbico, para treino intervalado de alta intensidade, protocolos periodizados na musculação para você potencializar o emagrecimento dos seus alunos pensando na fisiologia do exercício. Esse curso você vai ter acesso de 3 anos, tem certificação de 6 horas, tem cópia dos slides com os modelos de treino, tem cópia de todos os artigos utilizados e você tem 70% de desconto. O link está na descrição desse vídeo. Eu deixei aberto 100 vagas com desconto de 70%. Por quê? Porque se você aprende algo rápido, pensando na fisiologia, aplicando no treino, é só você ir para a prática e você aplicar que você vai ver os seus alunos terem resultados. Você quer ver? Se você pegar, colocar o teu aluno para fazer esse treino aqui, e se você medir lactato,
Se você medir frequência cardíaca, se você medir percepção subjetiva de esforço, o lactato, a frequência cardíaca, a percepção de esforço, nesse modelo de treino, sem correr, apenas caminhando com inclinação, seja direto ou seja intervalado, comparando com só caminhando, você vai ver que o lactato, a frequência cardíaca, a PSE, vai ser talvez um pouquinho menor do que é você correndo. Então, quem fala que você tem que correr para emagrecer é porque simplesmente não estuda fisiologia do exercício. Eu estou te dando a oportunidade de você ter 70% de desconto, de você ter um curso rápido, onde você vai ter modelos de treino periodizados, modelos de treino com organização de carga para você aplicar imediatamente nos seus alunos. É apenas R$ 29,90. Eu deixei liberado no link na descrição do vídeo, apenas 100 vagas. Corre lá ou você vai ficar de fora e vai continuar no meio da multidão. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo. Quanto deu?